Fala aí galera, tudo bem? Você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno de Moura, eu sou tabatiano e seja muito bem-vindo ao nosso canal. E galera, o vídeo de hoje é um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre sonhos, metas, objetivos. E eu sou uma pessoa que sou muito focada naquilo que eu desejo para minha vida. E o vídeo é exatamente sobre isso. Como a gente tirar um sonho do papel e fazer ele se transformar em realidade. Então eu criei uma lista com 7 passos para que a gente possa chegar nesse objetivo. Então logo depois da vinheta a gente começa e você vai gostar bastante, tenho certeza. Aguarda aí. O primeiro passo que a gente tem que dar é ser específico no que a gente quer. Qual é o seu objetivo? Primeiro de tudo, você tira ele da sua cabeça e coloca ele no papel. Você vai colocar lá, qual é a minha meta? Minha meta é chegar daqui a 10 anos ganhando 10 mil por mês, por exemplo. E hoje estou ganhando 1.500, 2.000. Então, esse é o seu objetivo final. Se você colocou uma data, aquilo ali vai virar uma meta. E então você tem ali o seu período ali, ó. Nesses 10 anos eu tenho que me qualificar, tenho que me profissionalizar, enfim, abrir um negócio, não sei como tu vai fazer, mas tu vai ali criar a sua linha de raciocínio até você chegar lá no seu objetivo final. Então, seja específico naquilo que tu quer. Primeiro de tudo, você tem que saber o que tu quer para depois fazer aquilo que tem que ser feito. Então, seja muito específico no que você deseja, né? É importante isso, porque se você não souber o que você deseja, parece que o universo não vai te dar aquilo que você tem que ser claro com aquilo que tu quer, né? Defina qual que é o seu sonho, o que você vai trabalhar no momento para realizar. Então, vai indo por etapas. Se você tem vários sonhos, então veja o que está mais próximo de você hoje e faça ele acontecer para depois ele vai desenvolvendo os outros que vai vir para frente e as coisas vão fluindo. E isso se encaixa exatamente no segundo ponto da lista, que é você colocar uma data. Quando você coloca uma data num sonho, ela vira uma meta, vira um objetivo. Sem uma data, a gente simplesmente é um sonho. Ah, eu tenho o sonho de ficar rico, por exemplo. Tá, mas isso daí fica só no mundo da fantasia, da imaginação. Não tem nada de concreto nisso. Agora, quando você fala assim, por exemplo, eu tenho 30 anos e meu objetivo é ficar ganhar 10 mil por mês daqui a 5 anos. Então isso é uma meta, porque eu coloquei uma data limite para isso acontecer. Então se transformou de um sonho para uma meta, um objetivo. Você colocou data para aquilo acontecer. Então isso é muito importante. Não deixe os seus sonhos sem data, porque sem data eles são apenas sonhos, não vira meta. O terceiro ponto é planejamento. Você tem que criar, sim, ali a sua listinha de como vai ser feito cada coisa, né? Eu tenho, por exemplo, o meu planejamento do que eu tenho que fazer em 2022 ainda. Então eu vejo lá, não, tem isso para ser feito, e eu vou fazendo ali e vou cancelando, né? Já vou riscando aquilo que já foi feito. Nunca passa para o segundo, para o terceiro, se você não concluiu o primeiro. O objetivo principal é você terminar aquilo que você já começou. Essa é a primeira meta, então é essa que eu vou terminar. Não importa quanto tempo que ela vai demorar, mas ela tem que ser concluída para você passar para o segundo estágio. Sem isso, não continua. Termina essa. Aí sim, porque daí acontece, se você desiste de um sonho, você meio que se coloca na posição de perdedor, sabe? Você sente isso, o mundo não precisa falar isso pra você. Você se sente como uma pessoa que desiste de tudo. Ah, tudo que acontece eu deixo de lado, tu nunca conclui nada, sabe? Todo sonho você deixa pela metade. Eu vou ser bem sincero, eu tô mal comigo em relação a de ter trancado a faculdade no último ano. Eu me sinto que eu desisti. Só que nessa situação eu coloquei na balança o que era melhor para mim: terminar a faculdade ou me preparar para poder voltar a viajar, né? Voltar ou morar na Irlanda ou outro país, não sei. Mas eu tive que colocar na balança. E ao colocar na balança, eu vi que na minha situação atual, eu viajar vai ser melhor para mim. Também pela questão do canal, que eu quero trazer conteúdo para vocês de outros países, de outras
culturas e tal, contar outras histórias. Então, para minha realidade atual, esse é o melhor objetivo, essa é a melhor meta que eu tenho que traçar e seguir esse caminho. Então eu estou me planejando, né? Estou trabalhando, guardando dinheiro para realizar esse sonho, né? De voltar a morar fora. Para quem ainda não me conhece, eu já morei na Irlanda em 2016. Eu trabalhei de motoboy de 2013 a 2016 e guardei uma grana e fui morar fora, morei na Irlanda. Eu conheci a Irlanda, a Inglaterra, Portugal, Holanda e o Marrocos. Foi uma experiência muito boa. E quando eu voltei para o Brasil, voltei para poder fazer a faculdade e resolver algumas coisinhas que eu tinha deixado para trás. Então, o meu sonho de fazer nutrição não morreu. Só que no momento não é a melhor escolha para minha vida. Então, não é que você não pode desistir de algo, mas tenha em mente se aquilo realmente vale a pena ou não ser desistido. Coloca na balança. Se você tem uma opção melhor para ser feita, pensa ainda, antes de você concluir de que ela realmente é melhor, pensa, isso daqui vale mais a pena do que isso que eu já estou fazendo, sabe? Procura informação sobre isso, não só de você mesmo sozinho, mas conversa com outras pessoas, procura pessoas que você confia, que você já viu passando por alguns problemas e superando eles, porque essas pessoas têm mais experiência que a gente, então elas podem nos dar bons conselhos para que a gente possa passar por essa situação sem bater tanto cabeça quanto a gente bateria sem ter esses conselhos, né? O quarto item da lista é para você se motivar todos os dias. E essa motivação não tem que vir de fora. Ela pode vir sim de fora, mas tem que vir dentro de você. Porque se você não se sentir que vale a pena você estar fazendo aquilo que você está fazendo, você fica desmotivado, né? A motivação, como eu já falei uma vez e é o que eu acredito, a motivação é a junção de duas palavras: motivo de ação. Então, se você encontra um motivo para você agir, para você fazer aquela ação, a luta fica um pouco mais fácil, porque aquilo realmente faz sentido de ser feito. Então você todo dia se renova as forças para poder estar continuando. Eu, por exemplo, lá na avenida, tem dia que eu não estou muito feliz para poder ir vender, mas a minha meta é guardar dinheiro para poder daqui a um tempo voltar a viajar, conhecer o mundo, quero conhecer mais países, então eu tenho essa meta a ser cumprida. Nem todo dia eu quero falar com pessoas, eu quero vender, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho porque eu coloquei essa meta. Essa meta não pode ser esquecida, não pode ser deixada de lado, porque todo dia que eu faltar, todo dia que eu desistir de ir, é um dia a mais que eu vou ter que batalhar. Então vai demorar um dia a mais para poder chegar no meu objetivo. E isso daí eu não posso ficar deixando, né, postergando muito mais. Eu tenho 30 anos e quero realizar meus sonhos o quanto antes. Eu sei que não é de uma hora para outra que as coisas vão acontecer, mas se você não se planejar para conseguir realizar seus sonhos o mais cedo possível, parece que a vida vai estar sempre naquela corrida do saco, sabe? Tá sempre batalhando para tentar chegar e nunca chega. Então, eu sou a favor sim do planejamento para você, no meu caso, tenho 30 anos, o planejamento para eu poder chegar bem nos 60, nos 70, e isso eu quero fazer, estou fazendo, né? Tanto que eu invisto para o meu futuro, só que vai criando as metas de ano após ano. No meu ano de 2023, o que eu quero estar realizando? No meu ano de 2024, 2025, enfim. Cada ano você vai criando as metas para aquele ano e vai realizando. Eu sei que nem tudo você vai conseguir realizar de uma vez. Mas, por exemplo, pode ser uma meta simples. Esse ano eu quero ir no cinema pelo menos uma vez por mês. É uma meta simples, mas talvez para você seja algo tão significativo que você não tenha conseguido há muitos anos já. Você não consegue assistir um filme, algo prazeroso que você sente bem. Ou, por exemplo, esse ano eu quero pelo menos uma vez a cada 20 dias, 30 dias, eu quero levar, né, se você tiver namorada, eu quero levar minha namorada no cinema. Ou quero levar minha namorada no restaurante. Enfim, eu quero fazer alguma coisa e isso daí acaba virando uma meta. Claro, é uma meta pequena, mas a vida são feitas de pequenas metas que no final faz todo o tempero da vida, sabe? Tudo aquilo junto faz a vida valer a pena. Só que são pequenas coisas, todos os dias pequenas coisas para que ao longo do tempo tudo aquilo faça um grande sentido. E essa foi a quarta dica. E a quinta dica, ela se encaixa exatamente nessa questão da quarta, que é criar os objetivos de curto prazo.
Se você só cria os objetivos de longo prazo, tipo para 60, 70 anos, né, daqui a para 30, 40 anos, por exemplo, a vida parece que, por mais que você já esteja andando, tipo, nesse mês eu evolui tanto. Só que pra você, como é algo tão grande, 40 anos, parece que aquilo que você fez agora não é nada, tipo, não mudou nada. Só que mudou muito, porque se você for ver, ao invés de manter esse tempo de 30 anos, você baixar, por exemplo, para 10 anos, e depois você baixa para um ano, e um ano você divide em 12, que dá um mês, você vai ver, poxa, nesse mês aqui, era para mim ter evoluído, segundo a minha projeção, teria evoluído, por exemplo, 2%. E você evoluiu 5%. No contexto geral, em 30 anos, isso tem grande significado. Talvez olhando numa escala pequena, de um mês, possa parecer que não. Mas isso quando você estica na linha do tempo, em 20, 30 anos, é muita coisa, sabe? Que você evolua 0,1% por mês. No final é muita coisa. Porque existe algo, uma força da natureza, que se chama juros compostos. E ela trabalha sobre exatamente tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo dos juros compostos no dinheiro. Quando você está devendo para o banco, por exemplo, e você não paga a tarifa, né, aquilo que você deve, você no mês seguinte você não paga só aquilo que você devia nesse mês. Você vai pagar aquilo mais os jurinhos. Aí depois, no outro mês, se você também não pagar, vai vir os juros sobre juros. E assim por diante. Esse juros sobre juros é o fator dos juros compostos, que isso daí muitas pessoas chamam de bola de neve. Ah, um probleminha vira um problemão ao longo do tempo porque não foi resolvido quando era pequeno. E isso daí funciona para tudo, dinheiro, para problemas, enfim, para tudo. Qualquer coisa, se você deixa ela numa escala de longo tempo, aquilo acaba sendo uma força muito maior do que era com pouquíssimo tempo, né? Um segundo é muito pouco, mas se você pega um ano e for ver quantos segundos tem ali dentro de um ano, é muita coisa. Então imagina isso em 50 anos, 100 anos, é muita coisa. Então entenda e valorize as pequenas coisas, as pequenas conquistas, porque elas ao longo do tempo vão significar muito, vão ser muito maiores do que só essa pequena conquista de hoje. Por exemplo, eu vou explicar para vocês, vou desabafar algo que acontece comigo já faz um bom tempo. Por exemplo, eu moro sozinho e às vezes eu não estou muito afim de dobrar a roupa, por exemplo, ou varrer a casa, enfim, qualquer objetivo, qualquer coisa da casa. E eu vou deixando. Quando eu vou ver, eu criei um tabu dentro da minha cabeça em relação àquele a fazer ali. Um tempo atrás, por exemplo, eu estava vendo umas sopas no sofá e eu tiro as sopas que eu vou usar, lavo e tal, mas algumas roupas que eu não uso no meu dia a dia, elas estavam paradas ali em torno de uns 6 meses no sofá. E eu toda vez enrolava para poder guardar a roupa e tal. Até que um dia, na semana passada, mais ou menos, depois que eu saí do banho, fui lá colocar no varal a toalha. Na hora que eu voltei, eu simplesmente fui, peguei a roupa, dobrei, guardei. E aquela noite eu dormi tão bem, porque eu tinha quebrado um paradigma dentro da minha cabeça. De que o lugar da roupa era naquele lugar, sabe? Sendo que não era. Eu tinha que quebrar esse paradigma, eu tinha que quebrar essa sequência de... Ou, por exemplo, já aconteceu de eu ficar um bom tempo sem varrer a casa, por exemplo, e quando eu peguei a vassoura para poder varrer, eu me senti muito feliz, me senti muito bem, porque eu estava quebrando aquele tabu. E eu tenho um pouquinho disso, sabe? De ficar um bom tempo sem fazer algo que eu preciso fazer, e quando eu faço, quando eu quebro esse paradigma, parece que minha vida muda, sabe? E eu começo a até mesmo fazer outras coisas que eu não estava fazendo antes. Por exemplo, quando eu fiz essa questão quando eu passei por esse dia de dobrar a roupa que estava no sofá, e eu comecei também, um pouco depois, a fazer exercício na minha ergométrica, na minha bicicleta ergométrica aqui dentro de casa. Então uma coisa destravou a outra, e isso foi bem legal, sabe? Me trouxe um ar diferente assim, porque eu já estava um bom tempo já sem fazer exercício, e eu via a bicicleta ali às vezes como um cabide da casa, ao invés de realmente fazer exercício. E então eu acho que é bem importante a gente fazer essa avaliação do que tem que ser feito, dividir as metas em pequenas coisinhas a ser feitas, e isso daí também traz em relação ao sexto ponto, né, a sexta dica, que é analisar cada progresso que você tem, sabe? Se você tem um progresso, mesmo que seja pequeno, valoriza, isso daí já tinha falado no outro, né? Mas só pontuar aqui,
valoriza cada progresso, mesmo que ele seja muito pequeno. Dê valor, dê o significado que ele tem, sabe? Por exemplo, se você está um bom tempo sem visitar um parente e aquilo ali está te fazendo mal, tenha como a meta você realizar isso. Você ir lá fazer um almoço com um familiar seu, enfim, faça aquilo que tem que ser feito e valorize isso, mesmo que possa parecer algo insignificante, aquilo ali tem muito valor e vai conseguir desbloquear outras coisas na sua vida. Então eu acho isso muito importante e deve ser muito valorizado. Aproveite cada detalhe, sabe? Valorize cada evolução que você tiver. E também trazendo, né, nesse contexto, a 7ª dica é festeje, sabe? Celebre cada momento, celebre cada conquista, celebre cada meta alcançada, não só mais com você, igual as outras dicas, mas com as outras pessoas que você gosta também, porque tem muitas pessoas que vão se espelhar naquilo que você está fazendo, naquilo que está conquistando, para também fazer mudança na vida delas. Eu, por exemplo, quando eu venci a minha vergonha para poder criar o canal, isso me trouxe pessoas no meu dia a dia, no trabalho ou na rua, enfim, essas pessoas vieram até mim e falaram: nossa, que legal, Bruno, você tá com o canal no YouTube e tal, você tá evoluindo, não sei o que, tal. Ah, a sua edição tá ficando legal, sabe? A pessoa vai vendo o seu progresso e isso tá fazendo com que alguns amigos meus pensem em cuidar do Instagram ou pensar em criar um canal no YouTube, enfim. Não só isso, mas também em relação à venda na rua que eu faço. Então eu estou sendo uma referência, mesmo que para poucas pessoas, de algo positivo, né? Então essas pessoas estão celebrando comigo. Hoje, por exemplo, depois que eu saí da casa da minha mãe, que foi aniversário da minha irmã, eu fui na Avenida Itália, nos barzinhos lá, e um dos meus amigos ficou tão feliz por eu ter conseguido conquistar os 600 inscritos, né, que a gente conseguiu. Se não me engano, acho que foi anteontem. Tipo, o cara me abraçou com uma alegria, sabe? Poxa, irmão, que da hora, você tá conseguindo conquistar, que não sei o que, tal. Então isso é muito gratificante, sabe? Vi que a sua conquista movimenta a vida das outras pessoas, que você pode ser uma referência sim. Mesmo que você ainda não tenha chegado no seu objetivo final, o progresso em si, o caminho, ele faz toda a diferença, não só para você, mas para quem está perto de você. Então, procure ser uma referência por onde você passar, mas não querer provar algo para alguém. Só faça e procure motivar as outras pessoas, dar bons conselhos, porque eu acho que isso faz a diferença no mundo. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço você que chegou até o final aqui. Se você gostou, peço que se inscreva, que dê um like aí, para a gente poder estar crescendo ainda mais. E lembrando, quando chegarmos a 1000 inscritos, eu vou fazer um Pix de R$50 para algum dos inscritos. Eu vou pedir para vocês, no vídeo de 1000 inscritos, para que vocês coloquem um número nos comentários e também o contato, o número para a gente poder fazer o sorteio e um contato para eu poder estar mandando mensagem no WhatsApp, enfim, na live do sorteio. E eu vou estar fazendo o Pix para a pessoa que ganhar. Beleza? Então, galera, que Deus abençoe vocês, muito obrigado. E essa semana vai rolar muitos vídeos ainda, hoje é só o primeiro. E que Deus abençoe vocês. Sucesso, tamo junto.